Música, tensão suave, expectativa crescendo. Eu estava ali, no centro do palco. A luz me cegava um pouco, mas meus pés sabiam. Cena. Foco nos pés descalços da bailarina, depois plano aberto do palco iluminado. Eu podia sentir a respiração da plateia, uma massa escura lá fora, silenciosa, centenas de olhos, todos em mim. SFIs, batida do coração ritmada, suave, mas audível. Minha mãe sempre dizia: o palco é um espelho, ele reflete sua alma. Hoje, minha alma era puro fogo, fogo e esperança. Música. Batida se intensifica, ritmo de dança começa, dramático e fluido. Place. O grande auditório. Palco principal. Eu iniciei. Um giro. 2. Minha saia voou, o ar gelado contra minha pele. Action. Minha performance. Cada movimento, cada nota, era a história de meu povo, nossa força, nossa graça. Minha avó me ensinou, minha mãe me lapidou. Era mais que dança, era oração, era resistência. Social pressure. Os juízes, seus rostos, máscaras, sentados ali, em sua fila, na frente, eu os vi, eles me viram, mas eu dancei. Para o universo, para meus ancestrais, não para eles. Emotional beat. Pureza, poder. Eu era invencível naquele momento. Flutuando, girando, aterrissando. Perfeito. Cada batida, cada respiração, um clamor. Eu senti a resposta vibrando em mim. Foi perfeito. SFX, palmas da plateia irrompem, ensurdecedoras. Depois diminuem para um murmúrio respeitoso. Cheese. Mais um rosto, entre as máscaras. Um deles permaneceu imóvel. O sorriso não chegou aos olhos. Um calafrio, mesmo no calor dos aplausos. Música, palmas diminuem. Suave melodia melancólica começa. Eu respirei, profundamente. A curva final, a reverência. Minha cabeça baixa, por um segundo, para absorver, para agradecer. Quando levantei, meus olhos foram direto para ele. O juiz, Sr. Sterling. Ele não aplaudiu. Silêncio. Place. Mesa dos juízes. Ainda no auditório. Os outros competidores. Ao meu lado. Minhas pernas. Tremendo agora. Não de cansaço, de apreensão. Um microfone rangia. Sr. Sterling tomou a palavra. Action. O anúncio. As palavras. Caíram como pedras, uma por uma, cortando o ar, cortando minha alma. Infelizmente, aquelas palavras quebraram tudo. Ele citou: falta de expressão cultural autêntica, conexão limitada com a essência da dança. Meus lábios, secos, incrédula, minha dança, minha alma, minha conexão. Limitada? Ele falava sobre minha herança. Social pressure. O burburinho cresceu, a plateia dividida. Alguns, chocados, outros, concordavam. Não podia ser, não depois daquela performance. Meu peito apertou. Vi o olhar de alguns pais, com um brilho estranho. Nos olhos, satisfação. Emotional beat. O choque gelou meus ossos. A humilhação queimou, um rubor escaldante. Subiu pelo meu pescoço, até as orelhas. Meus olhos marejaram, mas eu não piscaria. Não na frente deles. Eu me recusei a quebrar ali, naquele palco. Tease. Um dos outros juízes, uma mulher, Sra. Chen, se inclinou para Sterling, sussurrou algo, com urgência. Ele a ignorou, totalmente. Um rápido pesar, no olhar dela, capturou o meu, a verdade. Eu soube, não estava na minha dança, estava nele. Música, melodia triste, mas com uma nota de raiva contida. SFX, o som distante de passos na madeira do palco. Place, corredor dos bastidores, atrás do auditório. Eu caminhei. Não, eu flutuei. Para fora do palco, como um fantasma. Meus membros, pesados, sem sentido. O sorriso, forçado, no meu rosto. Como se eu tivesse aceitado a derrota. Action. Cada passo, uma facada. O olhar, piedoso, das outras dançarinas. Seus sussurros. Ela foi incrível. Não fez sentido. Meus ouvidos, zumbindo. Eu só queria fugir, desaparecer,
deste lugar, dessa memória. Social pressure. Staff, em movimento. Figurinistas, com suas agulhas e fios, cenógrafos, arrastando peças. Todos eles olhavam, perguntavam, em silêncio, o que havia acontecido? Eu não podia respirar com todos aqueles olhares me pesando. Emotional beat. A raiva começou, um fogo lento, dentro de mim. Mas a humilhação era maior, mais forte, me sufocava. Meu coração pulsava dor pelo que havia sido roubado, pelo desrespeito à minha arte. Cheese. E então, ela estava lá, minha mãe, no final do corredor, em sua silhueta elegante. Não havia lágrimas em seus olhos, nenhum consolo em seu rosto, apenas uma quietude intensa, um olhar que parecia ver através de mim e além de tudo. Silêncio. Place. Camarim. Ocupado por mim. Eu estava sentada, na frente do espelho, ainda em meu figurino. O tecido, leve e esvoaçante, agora parecia um peso de chumbo. Meu reflexo era um estranho, com olhos vazios. Action! A porta se abriu. Ela entrou. Minha mãe, Senhora Vivian Dubois, lendária, coreógrafa, dona da Fundação Dubois. Ela não disse nada, apenas parou atrás de mim. Seus olhos, no meu reflexo. Ela não perguntou. Você está bem? Ela perguntou. Quem era? Aquele juiz. De novo. Social pressure. A sala, pequena, abafada, mas a presença dela preenchia cada centímetro. A memória do palco, dos olhos de Sterling, ainda me assombrava. Parecia que ele estava ali, conosco. Emotional beat. Eu queria chorar, gritar, quebrar o espelho, mas a voz dela, calma, firme, me conteve. Como sempre, sua força era um escudo, mas também uma exigência de força minha própria. Tease. Sterling, eu murmurei. Ela repetiu o nome, lentamente, como se estivesse provando o gosto amargo de uma fruta proibida. Sterling, ela disse. Seu maxilar tensionou, minimamente, mas eu vi, eu sempre via, e algo começou a mudar naquele ar pesado do camarim. Ambiente, ruído suave de um hotel luxuoso, vozes abafadas, tilintar de copos ao longe. Música, um tema mais misterioso e determinado. Começa. Place. Lobby do hotel. Final da noite. As luzes do lobby brilhavam, douradas, quase falsas. Pessoas passavam, com suas malas, suas conversas, sussurradas. Nós estávamos em uma mesa, no canto, distantes do burburinho. Action! Minha mãe pegou o telefone de sua bolsa, uma ligação, rápida, mas cada palavra cortante. Sim, é Vivian Dubois. Eu preciso de uma reunião, primeira hora. É sobre o contrato com a fundação. E o que aconteceu hoje? Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma corrente elétrica por trás de cada sílaba. Social pressure. O movimento do lobby continuava indiferente. Ninguém parecia notar a tempestade se formando. Na nossa mesa, ninguém, além de mim, minha mente, corria. O que ela estava fazendo? Por quê? O contrato? Emotional beat. Eu senti um frio na barriga, medo, confusão, mas também uma estranha centelha de esperança. A força de minha mãe sempre foi meu porto seguro, mas essa era uma nova face, desconhecida, decidida, implacável. Tiaz. Ela desligou o telefone, lentamente. Seus olhos encontraram os meus por um longo silêncio. Ninguém, ela disse. Sua voz era quase um sussurro. Ninguém desrespeita minha filha e a dança dos nossos ancestrais neste palco, nesta competição. Ela não mencionou Sr. Sterling, mas eu soube. Ele seria o primeiro. O ar ficou tenso, carregado. Eu sabia. Uma decisão havia sido tomada e o mundo estava prestes a mudar. De forma irreversível. Música, tensão crescente, promessa de algo grandioso e inevitável. SFX, Hushed Whispers, Sobs. Ambiente,
Crowded backstage, low hum of activity. Her small shoulders shook. Lena stood there, in the crowded backstage. Her costume, once vibrant, now felt heavy, a damp, crushing weight. I saw other dancers, their parents. Some averted their gaze, some offered shallow pity, a few real sadness. My daughter's face, streaked with tears, her perfect bun unraveling, her spirit, more so. Sina, minha mão firme no ombro dela. Mom, she whispered, voice raw. I don't understand. I knelt, pulled her close. My own heart was a raw wound, but my mind was already cold, calculating. I felt the eyes, the subtle glances of staff, the hushed judgment. Poor kid. Such a shame. They didn't see the fire, building behind my own eyes. They didn't know the history or the future. Música lenta, melancólica, com uma subcorrente de resolução. I remember the line from a contract, a very specific clause, buried deep for just such an occasion, or worse. SFX, chatter, phones ringing, printers, ambiente, caótico escritório do evento. The competition office, a beehive of controlled chaos. I found a mid-level manager, a harried young man, name tag David. Excuse me, David. My voice was calm, too calm. Could you clarify the judging parameters for Lena Dovies, please? He blinked. Ma'am, the judge's decisions are final. He recited it like a mantra, a programmed response. Other parents waited, a line of hopefuls, complainers. David glanced past me, eager to move on. Senha, minha expressão impassível, olhos fixos nele. I understand that, David. My smile didn't reach my eyes. But as a sponsor, I require full transparency. He paused. Sponsor? His gaze flickered to a stack of pamphlets on his desk. The foundation logo, my logo, the one I helped design, prominently displayed. He still didn't connect the dots. Not fully. The anger pulsed, a slow, steady beat underneath my calm demeanor. This was more than just a bad score. This was a pattern. I'd seen it before, and I wouldn't see it again. Silencio, SFX, low lobby chatter, ice clinking, ambiente, luxuoso lobby de hotel, final da tarde. I found a quiet corner in the hotel lobby, far from the main desk, and made a call. Hello, Mr. Davies? My husband's name, but not my husband. It was Lena's father and my business partner. Yes, it's me. My voice was low, controlled. I need to confirm some arrangements. He knew. The moment he heard my tone, he knew. A waiter walked past, placing drinks on a nearby table. Couples chatted softly, completely unaware. Cena, mio rosto parcialmente oculto pela palma da mão. Só os olhos visíveis. The Foundation's annual commitment, I continued. Specifically, the event sponsorship clause. I could hear his intake of breath on the other end. He understood the weight of those words. He asked, carefully, Is everything all right, Amelia? He used my name, the one reserved for serious discussions. I closed my eyes for a second, saw Lena's face again. No, Michael, nothing is all right. I wasn't just a grieving mother, not anymore. I was also the CEO of the Davies Arts Foundation, and this competition was our competition. Música começa a ficar mais intensa, como tom de ameaça velada. I would need a full report. By morning, every single detail, every judge's score, every comment, SFX, teclado suave, virar de páginas, clique de mouse, ambiente, silencioso, escritório improvisado. My suite transformed into a war room, papers spread across the elegant desk, legal documents, sponsorship agreements, familiar words, now taking on new meaning. The air was heavy, with the scent of printer ink and quiet resolve. I highlighted clauses, annotated sections, each one a potential weapon in the fight to come. No one watched, except the city lights outside, my reflection in the glass.
A woman on a mission. Siena. Minhas mãos, movendo-se metodicamente sobre os documentos. I remembered the struggle to build the foundation, to create spaces for children like Lena, for artists, to be seen, to be judged fairly. The anger was no longer raw. It was refined, sharpened, focused. There it was. Clause 1b. Gross misconduct of official personnel. It wasn't just about racial bias. It was about institutional failure, a violation of trust, a betrayal of the very mission we funded. Montagem. Cena. Close-up de várias cláusulas sublinhadas. Cena. Minha caneta fazendo anotações rápidas. Cena. O logotipo da fundação na capa de um contrato. SFX. Sons de digitação e caneta em papel. SFX. Talheres clincando, murmúrios baixos, música ambiente suave. Ambiente. Restaurante acolhedor, iluminação tênue. Later that evening, we sat in a quiet restaurant. Lena picked at her food, her eyes still red, her spirit crushed. I think I'm done, Mom. Her voice was barely a whisper. With dance. My heart ached, a deep hollow pain. I reached across the table, took her small hand in mine. Her fingers were cold. Other families dined, laughing, celebrating, their joy a stark contrast to our quiet despair. Cena, minha mão segurando a dela, seus olhos desviados. You are so talented, baby, I told her, truth in every word. This doesn't define you. She shook her head. But it felt so real, so unfair. I squeezed her hand. Sometimes, Lena, I said, my voice steady, the biggest stage isn't where you perform. It's where you stand up. I didn't tell her my plan. Not yet. She needed to heal, to believe in herself again, before the storm broke. Música, uma melodia suave de esperança distante. But I knew this injustice. It would not stand. It couldn't. SFX. Passos ecoando. Som de portas automáticas. Ventilação. Ambiente. Corredor mais restrito? Poucas pessoas the next morning. I was back at the venue, in a more restricted access area, past security, with a firm nod and a flash of my sponsor badge. I saw him, Judge Peterson, one of the others, not the main one. He was hurrying, head down. He looked up. Our eyes met, a flicker of something. In his gaze, recognition, and perhaps shame. A security guard watched, from a distance, politely but attentively. Cena, olo se encontrando, breve, mudo, momento de reconocimiento. He slowed his pace, almost imperceptibly, a subtle gesture, confirming my suspicions. This wasn't an isolated incident. He knew something. They all did. He didn't speak. Neither did I. The message was clear enough. The system was rigged from within. Silêncio. SFX. Motor do carro. Ruído suave da estrada. Som de seta. Ambiente. Escuridão da noite. Luzes da cidade passando. Hours later, driving away, the city lights blurred past. A final call. To Michael, my husband, and partner in everything. It's done, I said, my voice tired, but firm. The formal notice will be issued at 9 a.m. sharp. No exceptions. He sighed. A long, heavy breath. Are you sure, Amelia? This will be big. The road ahead was dark, but my path was clear. No turning back now. Cena, meu perfil contra as luzes da cidade, olhos fixos adiante. I'm sure, Michael. I gripped the steering wheel. Tighter. Lena deserves justice, and every other child who dares to dream. The wheels were in motion, an irreversible decision, the quiet before the storm. But the storm was coming, and it would wash away more than just a competition. Música cresce em tensão e drama com sentimento de impendência. Fade to black. Música tensionada, sombria, mas com um ritmo subjacente de determinação. Os sussurros rasgavam o ar. Minha filha caminhou, lenta, sua cabeça baixa,
seus ombros caídos. Ambiente, murmúrios abafados, passos arrastados, uma risada distante e clara. Eu a vi, seus olhos, o brilho traído. Eu senti cada passo dela, como se fosse o meu próprio coração batendo no chão de mármore. Cena. A mãe observa a filha se afastar no corredor lotado, com a silhueta da juíza ao fundo, sorrindo. Meu olhar varreu a multidão. Parei na senhora Albright, a juíza. Ela ria, uma risada fácil, inocente, ignorante, o desdém ainda gravado em seu rosto. Aquele momento no palco, repetindo-se em minha mente, a forma como ela olhou para minha menina. Minha respiração parou. Silêncio. Um fogo frio acendeu, bem no centro do meu ser. Não era fúria cega, era uma determinação gelada. Esta não era a primeira vez, nunca seria a última, a não ser que eu agisse. Cena. O diretor de operações do evento, Mr. Chen, está a alguns metros de distância. Ele faz contato visual com a mãe por um segundo e rapidamente desvia o olhar, parecendo desconfortável. Eu fiz contato visual com o Sr. Chen, o chefe de operações, um tremor. Em seus olhos. Ele sabia, ou pelo menos, ele devia saber, as regras, as minhas regras. Música torna-se mais rítmica, com um pulso firme e implacável. Place. VIP Hospitality Suite. Action. A mother calls her assistant, via security video link, speaking in a low controlled voice. Social pressure. Other patrons in the exclusive suite subtly notice the mother's presence and focused intensity. Emotional beat, controlled anger, strategic thinking. The weight of past experiences informs her calm demeanor. Tease. Mentions of the Foundation's sponsorship agreement and a specific critical clause. Cena. A mãe está sentada em uma mesa discreta na suíte VIP, com um tablet na mão. Sua expressão é séria e focada. Eu me retirei para a suíte VIP. Abafei o mundo exterior. O tablet brilhou em minhas mãos. Uma chamada segura. Para Lena, minha assistente principal. Seu rosto apareceu na tela. Profissional. Atenta. Ela sentiu a urgência. SFX. Um clique suave. O som digital de uma conexão estabelecida. Lena, eu disse. Minha voz era baixa, mas carregava um peso que ela conhecia bem. Preciso que você puxe o contrato de patrocínio. Para a competição Estrelas Ascendentes? Seu olhar se apertou. Ela não perguntou por quê. Ela sabia que não devia. Foco na seção 7. Eu continuei. Cláusula B. Cena. Lena? Na tela, anota rapidamente com uma caneta. Seu olhar expressando uma compreensão crescente e um leve espanto. Seus olhos se arregalaram. A seção 7, cláusula B, era o coração do nosso poder, a espinha dorsal ética. Ela assentiu. Um único movimento? Imediatamente, ela disse. A ligação terminou. O relógio começou a girar. Música. Um som grave e profundo começa a ressoar, construindo suspense. Place. My private corner office. Via security video link. Action. Lena shares her screen, highlighting a specific clause in the sponsorship agreement. The mother reviews it with a chilling clarity. Social pressure. Her silent, efficient team waiting for her command. The immense responsibility of a powerful foundation. Emotional beat. Cold, precise determination. The shift from emotional reaction to strategic action. The power she wields. Tease. A specific legal counsel is requested, hinting at legal repercussions for the judge. Cena. A mãe está agora em uma grande tela de vídeo, com o rosto de Lena em uma janela menor. A tela principal exibe o contrato com uma seção destacada. De volta ao meu escritório. O mundo digital era meu campo de batalha. Lena compartilhou a tela. O contrato, palavras em negrito. Seção 7, cláusula B. Turpitude moral. Dano reputacional. Rescisão imediata. Os termos brilhavam em verde. Irrefutáveis, inquestionáveis. Ambiente. O zumbido suave do servidor,
o clique ocasional de um teclado, o silêncio da equipe invisível. Eu não senti raiva, apenas uma clareza, assustadora. Os anos de luta, as portas fechadas, os olhares condescendentes, tudo isso se cristalizou. Neste momento, neste poder, cena. A mãe olha fixamente para a tela, sua expressão impassível, os lábios apertados em uma linha fina. Lena, eu disse, minha voz, um bisturi. Ligue para o Sr. Davis, nosso advogado-chefe da fundação. Diga a ele que é urgente. Extremamente urgente. Lena digitou, sem hesitação. A engrenagem girou. Música. Fica mais intensa, com batidas que marcam uma decisão inevitável. Place. My daughter's hotel room. Action. The mother comforts her daughter, sharing stories of her own past rejections, without making false promises about the competition. Social pressure. Just the two of them. A moment of intimacy amidst external public pressure. Emotional beat. Tenderness, shared pain, unconditional love, reassuring her daughter's self-worth beyond external validation. Tease, a subtle hint about defining injustices, leaving the daughter confused about the deeper meaning. Cena. A mãe senta na beira da cama do hotel, abraçando sua filha, que está com o rosto escondido em seu ombro. Eu a encontrei em seu quarto. O silêncio era pesado, o cheiro de lágrimas salgadas. Eu a abracei. Seu pequeno corpo ainda tremia. Eu beijei sua testa, seu cabelo macio. Está tudo bem, meu amor, eu sussurrei. Está tudo bem, SFX. Um suspiro longo e trêmulo da filha, o som suave da mãe afagando seu cabelo. Eu contei a ela sobre minhas próprias rejeições, as portas fechadas, os nãos que se tornaram sims depois, a dor, a superação. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. Seus olhos inchados me encontraram. Isso não define você, bebê. Minha voz era firme, mas cheia de amor. Nunca. Cena. A filha olha para a mãe, ainda confusa, mas uma ponta de esperança começa a surgir em seus olhos. Eu sorri, um sorriso triste, mas cheio de promessa. E às vezes, eu sussurrei, injustiças têm um jeito de definir outros. Ela piscou, confusa. Ela não entendeu o peso, não ainda, mas logo entenderia. Música. Diminui para um tom sombrio, com um presságio de confronto. Place. Mr. Chen's office, Head of Competition Operations. Action. The mother sits opposite Mr. Chen, placing a red-covered folder on his desk. The conversation is private but tense. Social pressure. The stern official setting of the office. His staff outside, oblivious to the gravity of the situation. Emotional beat. Calm authority. No overt anger. The moral high ground is clearly with the mother. Tease. Mr. Chen swallows hard, realizing the full implications of the unopened folder and the mother's presence. Cena. A mãe entra no escritório de Mr. Chen. O logo da fundação é visível em vários itens do escritório, destacando a relação de poder. Eu caminhei até o escritório do Sr. Chen, o logotipo da fundação, em todo lugar, no mousepad, na caneca, até na pequena placa de mesa. Ele se levantou apressadamente. Seu terno parecia apertado, seu rosto pálido, quase suando. Ambiente. O silêncio tenso do escritório, o barulho distante de computadores em funcionamento, a própria respiração pesada de Mr. Chen. Eu me sentei. Coloquei a pasta vermelha na mesa, com cuidado. Seu nome era Terminação. Ele olhou para ela, como se fosse uma bomba relógio. Não abri. Não precisei. Cena. A mãe observa Mr. Chen com uma expressão calma, mas inflexível. Mr. Chen desvia o olhar da pasta, visivelmente desconfortável. Sr. Chen, eu comecei. Minha voz era perfeitamente nivelada. Calma, sem raiva, apenas fato. Estou aqui para discutir o futuro imediato da competição Estrelas Ascendentes. Ele engoliu em seco. O suor escorreu. Eu não disse mais nada.
Apenas esperei. E ele sabia. Ele sabia o que estava por vir. Música. Termina com um acorde final forte e abrupto, deixando a tensão no ar. Os fluorescentes do corredor pareciam mais frios agora, mais duros. Cada sussurro soava como um golpe direto. SFX, Distant Chatter, Footsteps Fading. Aquele assistente júnior da competição, nervoso e pedindo desculpas, tentou entregar à mamãe um folheto de Programas de Desenvolvimento Futuro. Um prêmio de consolação para uma ferida ainda aberta. Outros pais, os rostos uma mistura de pena e alívio por não serem eles, passavam apressados por nós, seus filhos agarrados a fitas de participação. Meu peito estava oco, um tambor vazio. Mamãe pegou o folheto, seus dedos se apertando, amassando o papel liso em uma bola pontiaguda. Ela não disse uma palavra, apenas segurou, uma arma silenciosa. O assistente olhou para ela com uma estranha mistura de medo e reconhecimento, como se a tivesse visto em algum lugar importante. Ambiente: Low hum of air conditioning. Distant classical music. Nós andamos para fora do salão principal, por uma saída de serviço que eu nunca soubera que existia. O ar lá fora estava fresco, real. Mamãe não olhou para mim. Ainda não. Ela olhava reto à frente, uma muralha de granito de fúria silenciosa. Um carro preto e elegante, sem identificação, parou. Não um táxi, não o carro de uma amiga. A motorista, uma mulher de terno impecável, abriu a porta para a mamãe. Minha mãe hesitou. Olhou para mim pela primeira vez. Seus olhos, geralmente tão calorosos, eram como ferro derretido. Lixeiras, docas de carga, um caminhão de entrega solitário roncando ao passar. Ninguém nos viu, mas eu me senti observada, julgada. Um calafrio repentino me atingiu. Aquela não era apenas minha mãe. Era outra pessoa. Alguém que eu reconhecia, mas não conhecia. A vergonha do que acontecera ainda estava fresca, mas um novo sentimento me picou. Uma esperança fraca e aterrorizante. Madame, disse a motorista, sua voz baixa. A ligação está marcada para as 21h. Silêncio. Nós não fomos para casa? Não de verdade. Nós fomos para uma suíte, bem acima da cidade, mais alto do que eu jamais estivera. Cheirava a madeira cara e ozônio. O folheto, ainda amassado, jazia sobre uma mesa polida. Mamãe sentou-se perto de uma grande janela, observando as luzes da cidade. Ela pegou o telefone. Não o que ela geralmente usava. Este era mais fino, mais elegante. Ela digitou rapidamente, seus polegares voando sobre a tela. Nenhuma emoção em seu rosto. Foco puro. O silêncio da suíte. A vasta e anônima cidade se estendendo abaixo. Ninguém a viu, mas suas ações pareciam monumentais. Eu a observei, um nó no estômago. Ela estava ligando para o papai, minha tia, ou para outra pessoa inteiramente. Eu me senti pequena, insignificante, mas também um crescente sentimento de pavor misturado com antecipação. Aquilo não era uma ligação para comida de conforto. Era outra coisa. Sua tela piscou brevemente com um nome, um logotipo de empresa, não o nome de uma pessoa, uma corporação. Música. Subtle, deep string notes, building tension. A noite se tornou um borrão. Eu não consegui dormir. A imagem do escárnio do juiz estava gravada em minhas pálpebras. Mas, mais forte, agora, era a imagem das costas da mamãe. Retas, inflexíveis. Mamãe ainda estava acordada, andando de um lado para o outro. Ela estava em uma videochamada, sua voz sussurrada, mas a intensidade vibrava pela sala. Eu só conseguia pegar trechos. Quebra de contrato, conduta não profissional, repercussões. Seus olhos, mesmo na luz fraca, eram afiados. A cidade adormecida lá fora. Apenas nós. Mas a conversa parecia global, mudando o mundo. Minha vergonha recuou, substituída por uma compreensão estranha, quase adulta.
Não era mais sobre mim. Não apenas sobre mim. Era sobre algo maior. Uma transgressão contra um princípio. Senti uma onda de respeito e medo. Ouvi um nome. O nome do juiz. Seguido por uma instrução fria e precisa. SFX. Soft click of a door. Distant city hum. Na manhã seguinte. O mundo não havia acabado. Mas parecia diferente. Mamãe se vestiu com propósito. Um terno grafite. Uma camisa branca impecável. Sem joias. Seus olhos encontraram os meus no espelho. Ela amarrou um lenço de seda no pescoço, seus movimentos deliberados. "Você está pronta?" perguntou ela. Sua voz calma, quase inquietante. Ela não estava perguntando se eu estava pronta para sair. Ela estava perguntando algo completamente diferente. Meu reflexo, com os olhos arregalados e pálida, me encarando. Meu próprio julgamento silencioso. Um tremor me atravessou. Pronta para quê? Para a luta dela? Para o que viria depois? Minha garganta estava seca. Eu acenei com a cabeça. Embora meu estômago estivesse revirado, eu tinha que estar. Por ela. Por mim mesma. Ela sorriu fracamente. Um sorriso apertado e conhecedor. "Bom", ela disse, "porque o show ainda não acabou." Cena. Tight shot on a folded newspaper. Headline blurred. Nós descemos. De volta ao mundo. Mas não era o mesmo mundo. O saguão fervilhava, mais do que o normal. As pessoas olhavam para a mamãe. Não com pena, com um tipo diferente de atenção. Enquanto caminhávamos, um grupo de oficiais da competição estava aglomerado perto da recepção. Seus rostos estavam sombrios. Um deles, um homem corpulento em um terno mal ajustado, apontou um dedo trêmulo para uma tela de tablet que segurava. Ele ergueu os olhos, travando-os na mamãe. Puro pânico. Outros hóspedes do hotel, observando discretamente. O burburinho da conversa de repente morreu perto dos oficiais. Todos sentiram que algo estava errado. Meu coração martelava. Os oficiais pareciam completamente desanimados. A mudança de poder era palpável. Não era mais sobre uma criança rejeitada. Era sobre algo muito mais sério. Uma satisfação fria e silenciosa começou a se desenrolar dentro de mim, em conflito com o meu medo persistente. O homem corpulento engasgou um nome, mal audível. Amara. Madame. Ambiente. Tense silence. Then murmurs resume. More agitated. Mamãe continuou andando, seu passo inabalável. Ela não os reconheceu. Ainda não. Entramos no restaurante do hotel para o café da manhã. A atmosfera estava carregada de tensão não dita. A juíza, Sra. Evelyn Reed, estava sentada sozinha em uma mesa de canto, beliscando um croissant. Seu rosto estava abatido, sua habitual atitude altiva substituída por uma ansiedade frágil. Ela olhava constantemente para o telefone, com a testa franzida. Ela ergueu os olhos e, por um segundo fugaz, nossos olhares se encontraram. Seu rosto ficou sem cor. Outros hóspedes, sussurrando, olhando para a Sra. Reed. Os garçons se movendo com uma rapidez incomum. Todos sabiam que algo estava acontecendo. Uma onda de satisfação crua e primordial me atingiu. Ela nos viu. Ela sabia. O medo em seus olhos era um bálsamo para minha ferida aberta. Mas mamãe, ainda impassível, apenas pediu café. Ela não se gabou. Apenas observou. O poder silencioso de sua contenção era arrepiante. A Sra. Reed levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, e mexeu na bolsa. Ela estava tentando fugir. Música. A single. Sustained. Low piano note. Mamãe tomou um gole de café. O vapor subiu, obscurecendo seu rosto por um momento. A juíza tropeçou ao passar por nossa mesa, os olhos arregalados evitando nosso olhar. Ela estava com pressa, em direção à saída, longe de nós. 2 homens de terno escuro, que estavam discretamente perto da entrada, deram um passo à frente. Eles não a tocaram, mas a presença deles foi suficiente. Eles falaram em tons baixos e firmes.
Os ombros da Sra. Reed caíram. Ela parecia derrotada. Seu telefone tocou e ela olhou para a tela, sua expressão de puro desespero. O restaurante inteiro assistia. Garfos pausaram no ar. Sussurros irromperam. A performance de autoridade silenciosa estava completa. Minha respiração ficou presa. Aquilo não era apenas uma rejeição. Era uma consequência. Uma desintegração pública e inegável. Meu peito apertou, não de medo agora, mas com a vertiginosa percepção da força oculta da mamãe. Senti uma onda de lealdade feroz e inabalável. Um dos homens gesticulou sutilmente para uma foto emoldurada na parede, uma foto de grupo dos patrocinadores da competição. Seu dedo apontou diretamente para o rosto da mamãe na foto. SFX. Distant Siren, then Phages. Mamãe pousou a xícara de café. Fez um tilintar suave e decisivo. Hoje, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Nós vamos recuperar o que tentaram roubar. Olhei para ela. Seu rosto estava determinado. A batalha havia começado. E ela estava liderando a carga. Só esperava ser forte o suficiente para seguir. A decisão foi tomada. Não com a raiva cega que a maioria esperaria, mas com a frieza cortante de quem vê a injustiça como um desafio, um problema a ser metodicamente desmantelado. Música, elegante, com uma batida sutil de tensão crescente. Place. O lounge de um clube privado, veludo e sussurros. Action. Minha mãe, Maya, sentada à mesa mais discreta. Em frente a ela, Arthur Vance, o diretor da maior rede de fundações de arte. Seu poder era vasto, silencioso. Social pressure. Garçons impecáveis deslizam. Outras figuras de influência trocam olhares, mas mantêm distância. O ar era espesso com respeito e reconhecimento. Emotional beat. Eu observava de longe. Senti o peso daquele momento. Minha mãe não falava alto. Sua voz era um murmúrio controlado. Mas cada palavra carregava anos de reputação, de conquistas inegáveis. A Tiazi. Ela mencionou a integridade da competição. Não a nossa competição, mas competições em geral e padrões éticos para todos os envolvidos. Vance apenas ouvia, acenando, devagar, o começo de algo, um fio puxado. SFX, clink de taças de cristal, risadas abafadas. Place. O escritório executivo do grande palco, a organização por trás da competição. Action. O juiz Davis recebeu um e-mail. Não era um e-mail comum, era uma revisão estratégica de parceiros, um comunicado padrão. Ou parecia ser. Ele mal o leu, deu de ombros, arquivou-o. Social pressure. Sua assistente, jovem e ansiosa, esperava instruções. Outros juízes passavam pelo corredor. Eles o viam como intocável, acima de tudo. Emotional beat. Sentia um calafrio na espinha. Ele não percebia. Não tinha a menor ideia. Sua arrogância era um manto espesso. Cobria sua visão. Sua queda seria ainda mais surpreendente. Atiazi. O e-mail, em letras miúdas no final, mencionava um novo foco em equidade e representatividade. Linhas que ele ignorou, mas que seriam sua ruína. Ambiente. Zumbido de escritório, telefones tocando em segundo plano. Place. Uma prestigiada academia de dança em Midtown, onde Davis lecionava uma vez por semana. Action. A reitora, Dra. Evelyn Reed, atendeu o telefone. Era a Fundação Maya Vance. Uma oferta de parceria. Grandiosa. Mas as perguntas da minha mãe eram específicas. Sobre valores institucionais. Sobre excelência e inclusão. Social pressure. A Dra. Reed estava em seu escritório de vidro. Seus assistentes podiam vê-la. Podiam sentir sua atenção crescente. O prestígio da Fundação Vance era inestimável. Emotional beat. A Dra. Reed começou a suar frio. Ela sabia que a Fundação Vance tinha olhos em todos os lugares. Seus contatos eram lendários.
Ela começou a se perguntar sobre Davis, sobre sua conduta recente. A Tease. A ligação não mencionou o nome do juiz Davis, mas fez referência a incidentes recentes que poderiam manchar a reputação de associações respeitáveis. O subtexto era gritante. Cena: telefone na mão da reitora, rosto pensativo, olhar para o nada. Platz. A recepção de uma galeria de arte contemporânea. Uma gala de arrecadação de fundos. Action. Maya entrou no salão. A reverência era palpável. Juiz Davis estava lá, sorrindo e apertando mãos. Ele a viu. Congelou. Ela passou por ele, sem um olhar, sem um aceno. Sua presença era uma afirmação, silenciosa, poderosa. Social pressure. Centenas de pessoas importantes. Os fotógrafos piscaram incessantemente. Sussurros seguiram Maya. A diferença de suas auras era abismal. Emotional beat. Eu senti o ar rarear em torno de Davis. Ele era um homem pequeno naquele instante. Minha mãe emanava uma dignidade inabalável, uma força que ele nunca possuiria. Aquilo era mais doloroso que qualquer palavra. A Tiaz. Maya parou para conversar com uma importante curadora. Ela falou sobre o futuro da dança e a necessidade de derrubar barreiras invisíveis. Seus olhos brilharam com um propósito que apenas alguns entenderam. Música. Elegante, com um toque de solenidade. Place. O estúdio particular do juiz Davis, um lugar de ensaios e vaidade. Action. Seu telefone tocou. Uma importante colaboração coreográfica. Cancelada. Reuniões internas, disseram. Prioridades reavaliadas. Ele franziu a testa. Um inconveniente. Nada mais. Social pressure. Seu assistente particular observou a cena. Um silêncio estranho pairava. A confiança de Davis parecia ter rachaduras, minúsculas, quase invisíveis. Emotional beat. Ele não conectou os pontos. Eu sabia que não. A sua mente estava muito ocupada com a própria grandiosidade. Mas o mundo ao seu redor começava a mudar. Lentamente. Irreversivelmente. A Tease. A colaboração cancelada era com uma companhia de dança que havia acabado de receber uma grande doação da Fundação Maya Vance. Um pequeno detalhe, facilmente ignorado. Por enquanto. Silêncio. Place. Um café aconchegante. A luz do final da tarde entrava pela janela. Action. Maya me olhou. Ela segurou minha mão. Seu toque era firme. As sementes foram plantadas, minha flor. Ela sorriu. Um sorriso caloroso. Mas havia algo mais. Um fogo contido em seus olhos. Social pressure. Casais e estudantes conversavam baixinho. Nós éramos apenas mais uma mãe e filha. Mas nossa conversa era o centro de um universo particular. O nosso. Emotional beat. Senti um nó na garganta. Uma mistura de alívio e pavor. O caminho seria longo, mas ela estava lutando. Por mim. Por todos nós. Minha determinação se acendeu. Novamente. Mais forte. A Tiase. Agora, ela sussurrou, é esperar o tempo da colheita. O palco estava montado. Os primeiros passos foram dados. A melodia da justiça começava a tocar. Música. Tensão contida. Ligeiramente esperançosa. Nós nos afastamos do palco. O burburinho dos outros dançarinos parecia ecoar a humilhação ainda quente em minha pele. Eu não conseguia respirar direito. Minhas pernas, ainda tremendo da performance, mal me sustentavam. Minha mãe me guiou para um canto isolado, atrás de algumas cortinas pesadas. O cheiro de suor e maquiagem era forte aqui. Ela me abraçou. Forte, silenciosamente. Seu abraço era um escudo. Mas eu sentia a raiva borbulhando sob sua calma aparente. Eu senti o tremor em seus braços. Ela se afastou um pouco. Seus olhos esquadrinhavam meu rosto, procurando por algo. Ferida sim, mas quebrada? Não, eu não estava quebrada. Só profundamente envergonhada. Silêncio. Ela pegou o telefone,
um número discado com uma precisão quase fria. Sr. Harrison, ela começou. Sua voz era baixa, controlada, mas eu captei o tom subjacente de aço. Temos um problema. Eu a observei. Ela falava de cláusulas contratuais, de ética profissional, de danos à reputação. Meu coração batia forte. Eu entendia algumas palavras. Não todas, mas o impacto era claro. Algo estava em movimento. Algo grande. Eu apertei os punhos. Uma decisão silenciosa. Eu confiaria nela. Totalmente. Música. Um batimento lento e determinado. Cena. Corredor movimentado da competição. Pessoas apressadas. No dia seguinte, a atmosfera na competição era diferente. Pesada. Eu acompanhava minha mãe, mais como uma sombra. Os corredores estavam cheios de um silêncio estranho. Não o silêncio respeitoso de antes, mas um silêncio tenso. Chegamos à área de recepção dos organizadores. Uma jovem assistente, com o cabelo desgrenhado, falava nervosamente ao telefone. Seus olhos estavam vermelhos. Ela mal notou nossa presença. Sim, senhora, ela gaguejava. A reunião de emergência. O conselho da fundação está irredutível. Ela olhou para a pilha de papéis em sua mesa. Não, Miss Albright não pode ser contatada. Minha mãe apenas observava. Nenhuma palavra. Nenhum movimento desnecessário. Apenas observação. Eu senti um arrepio. A punição estava começando. Não era eu quem estava sendo punida agora. A dor da humilhação ainda estava ali. Mas agora, um novo sentimento começava a brotar. Uma vindicação lenta, quase assustadora. Eu vi o poder da minha mãe se manifestar. Não com gritos, mas com uma quietude resoluta. Ela estava movendo montanhas. SFIs, sons de telefone tocando repetidamente, vozes baixas e tensas. Cena, lounge de hotel elegante, com minha mãe e um advogado. Mais tarde, em um lounge de hotel com tapetes grossos e poltronas de couro, minha mãe se sentou em frente a um homem de terno impecável. O Sr. Harrison, seu advogado. Ele era sério. Sua pasta de couro, grossa. Minha mãe deslizou alguns documentos sobre a mesa de centro polida. Os detalhes, ela disse. Sua voz era calma. A cada palavra, eu sentia o peso de sua autoridade. O Sr. Harrison folheou os papéis. Seus olhos escuros ocasionalmente se voltavam para mim. Um olhar de compaixão, mas também de profissionalismo frio. Ele falou de violação de contrato, de cláusulas de conduta moral, de impacto na imagem de marca da fundação. Eu entendi que o escândalo não era apenas meu. Era sobre a integridade da competição. E o dinheiro. O dinheiro que minha mãe, através de sua fundação, injetava. Eu me sentei quieta, ouvindo, aprendendo. Meu coração apertava com uma estranha mistura de orgulho e medo. Orgulho por minha mãe, medo das consequências, mas eu não podia recuar. Minha mãe não recuaria, e eu não a faria recuar. Eu tinha que ser forte, por ela, por mim. Música, tensão crescente, com um toque de mistério. Montagem, cena, tela de computador com manchete de notícia. Ambiente, sons de teclado, cliques de mouse. A notícia começou a se espalhar. Primeiro, discretamente. Depois, como uma onda. Eu estava no meu quarto, rolando meu feed de notícias. Meu telefone brilhou com uma manchete. Competição de dança enfrenta mudanças operacionais inesperadas. O artigo não mencionava meu nome, nem o da juíza diretamente. Mas as entrelinhas eram claras. Havia problemas. Problemas. Grandes. Miss Albright, a juíza que me humilhou, era descrita como indisponível para comentários. Seus colegas juízes também. Eu li os comentários, anônimos, cruéis alguns, outros curiosos. Algo cheira mal ali, um usuário escreveu. Será que alguém finalmente está limpando a casa? Outro comentou. Ouvi dizer que um patrocinador poderoso está puxando as cordas. Um nó se formou em meu estômago. Aquela menção.
patrocinador poderoso. Meu estômago revirou. Era ela, minha mãe. A fundação dela. O mundo online, implacável e anônimo, estava começando a conectar os pontos. A satisfação que eu esperava não veio com a intensidade que eu imaginei. Em vez disso, uma nova forma de ansiedade. O foco estava mudando. E eu não sabia se estava pronta para ser parte disso. Eu respirei fundo. Precisava estar. SFIs. Sons de notificações de celular discretas. Cena. Restaurante sofisticado. Eu e minha mãe à mesa. Mais tarde, em um restaurante que exalava discrição e elegância, minha mãe finalmente começou a me explicar. Não tudo, mas o suficiente. A luz suave das velas dançava em seus olhos. Nia, ela começou, sua voz mais suave do que nos últimos dias. Isso não é só sobre você. Meu coração se apertou. Eu sabia, eu sentia. Essa juíza, ela continuou, ela tem um histórico, uma história de preconceito sutil. Reclamações foram feitas antes, foram ignoradas, varridas para debaixo do tapete. Eu a olhei, chocada. Isso ia além da minha dor pessoal. Isso era um padrão, um sistema. Minha humilhação era apenas o gatilho. Minha fundação, ela explicou, tem cláusulas estritas de inclusão, de equidade. Eles violaram cada uma delas, Nia. Não só com você, mas ao permitir que uma pessoa com um padrão de comportamento racista ocupasse uma posição de poder. E agora, eles vão ter que responder por isso. Eu senti uma onda de compreensão e uma nova força. Não era vingança pessoal, era justiça. Era sobre levantar a voz por todos aqueles que foram silenciados antes. E eu era parte disso. Eu era a faísca. Eu não estava sozinha. Música, piano suave, melancólico, mas com uma nota de resiliência. Cena. Meu quarto, eu olhando meus sapatos de balé. Ambiente, grilos noturnos, vento suave na janela. Naquela noite, de volta ao meu quarto, eu peguei meus sapatos de balé. Velhos, gastos, marcados por horas e horas de treino. Eu os segurei. Lembrei do suor, das bolhas, do prazer de cada giro perfeito, do desejo de voar. A vergonha ainda estava lá. Um nó apertado, mas estava misturada com algo novo. Uma quietude resoluta, uma determinação fria. Eu não estava mais em pedaços. Eu estava montando as peças novamente, com uma nova forma, mais forte. Meu telefone vibrou. Uma mensagem, não da minha mãe, nem do Sr. Harrison, um número desconhecido. Nia, a mensagem dizia. Vi o que aconteceu. Eu estava lá. Tenho provas. Eles não podem fazer isso com você. Meu coração saltou. Provas. O que isso significava? Quem era essa pessoa? Eu encarei a tela, o dedo suspenso. O que eu deveria fazer agora? Música, tensão crescente e sombria, com batidas fortes e profundas. Microcena. 1. Law Firm Office. Nós nos sentamos em uma sala de conferências fria. A mesa de mogno era vasta. Os advogados, impecáveis em seus ternos, falavam em voz baixa. Pilhas de documentos estavam dispostas. Contratos, cláusulas. Eles falavam de cláusulas morais e conduta antiética. Termos pesados, como pedras caindo em água parada. Eu ouvia. Minha mãe observava tudo, sua expressão inescrutável. Mas sua mão, apertando a minha, era firme. Eu sentia as correntes profundas, movendo-se sob a superfície. O mundo corporativo tinha suas próprias regras e suas próprias consequências. Era um jogo que eles não sabiam que estavam jogando. SFX, folhas de papel sendo viradas com firmeza. Microcena. 2. News Studio, implícita, online, news article. A tela do tablet brilhava. O rosto de Caldwell, pálido, desafiador. Ele falava de mal-entendidos, de interpretações equivocadas. Tentava se defender. Os comentários embaixo do vídeo eram um dilúvio. Raiva, indignação. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias. A verdade tinha um jeito de se espalhar, como um incêndio em campo seco.
Eu vi uma notificação piscar. Grande patrocinador revisando laços. Apenas um. Por enquanto. O primeiro dominó. Cairia mais. Ambiente. Sussurros distantes de noticiários. Toques de notificações de celular. Microcena. 3. Competition Headquarters. Consequências corporativas. Os sussurros começaram, como um zumbido baixo. Comunicados internos, geralmente tão selados, começaram a vazar. Nomes. Cargos. Aliviados de seus deveres. Era a linguagem do poder. Discreto. Impiedoso. Pessoas importantes. Da organização do concurso. Estavam sendo demitidas. Uma força massiva estava em jogo. Invisível. Mas seus tremores abalavam os alicerces. Minha mãe recebeu um telefonema. Seu aceno foi breve. Afiado. Eu sabia. Ela estava por trás disso. SFX. Telefone tocando e sendo desligado rapidamente. Sons de teclado digitando furiosamente ao fundo. Microcena. 4. Café. Eu estava sentada em um café, tentando me misturar. O cheiro de café, o burburinho de conversas. Queria me perder na multidão, mas era impossível. Uma mulher na mesa ao lado, voz alta, opinionativa. Falava sobre a integridade das artes. Ela mencionou a Fundação, financiando tantas boas iniciativas. Um pilar da comunidade, ela disse. Ela não fazia ideia de quão perto estava da verdade, de quão pessoal aquilo era. Eu sentia um calafrio. O mundo dela estava prestes a mudar. E ela nem sabia. Ambiente. Sons de xícaras de café, talheres, conversas abafadas. Microcena. 5. Meu estúdio de dança. Cada giro, cada salto, uma declaração silenciosa. Meu corpo lembrava a humilhação, mas meu espírito recordava a promessa de minha mãe, sua crença calma, inabalável. Eles escolheram a família errada, ela havia dito. Não era uma ameaça, era uma afirmação de fato. Eu dançava, não para esquecer, mas para transformar a dor, a raiva, em força. A sala espelhada refletia minha imagem, mais forte, mais decidida. A dança era meu escudo, minha voz, a calma antes da tempestade. Música, melodia suave de piano, com um tom de resiliência e foco. Microcena. 6. Propriedade do juiz Caldwell, implícita, ruína financeira e profissional. Os relatórios detalhavam contas congeladas, membros de conselhos revogados, sua vida cuidadosamente construída. Começava a desmoronar, tijolo por tijolo, lento, mas implacável. A velocidade disso era quase cirúrgica. Quem possuía tal poder? Quem poderia agir tão rapidamente, tão decisivamente? Seu nome, sua reputação. Tudo se desfazia, em manchetes, em silêncio. Eu não sentia alegria, apenas uma compreensão fria. As consequências eram reais e estavam apenas começando. SFIs, sons de sirenes distantes, flash de câmera, o som de um carimbo rejeitado. Microcena 7, encontro legal, concurso em colapso. Então, a notícia irrompeu. Não uma revisão, não uma retirada. O principal CITES patrocinador, a própria força vital de todo o Grand Prix Nacional de Dança, havia retirado oficialmente todo o financiamento. O nome que anunciaram fez meu fôlego engasgar. Era o mesmo nome que eu tinha ouvido sussurrar no café. O mesmo nome, gravado no edifício onde minha mãe mantinha seu escritório. O círculo estava se fechando. A teia, tecida com precisão. O que eles fariam agora? Eles se viram sem chão, sem dinheiro, sem esperança, sem saber quem era a verdadeira força por trás disso. Música, um crescendo final de tensão, terminando abruptamente com um som de choque ou revelação. Música, tensão suave, cordas baixas, ambiente, murmúrios abafados, passos rápidos. Part 8. Cena. Lena acompanha Amara para fora do palco, a mão gentilmente nas costas dela. Amara evita olhar para qualquer pessoa. Eu senti o chão desabar. Minha mãe, Lena, me guiou para fora do palco, para longe dos olhares, para longe do palco cruel.
SFX. Sussurros e pigarros dos bastidores. Place. Backstage. Action. Minha mãe me puxou para um canto silencioso, mas não um silêncio qualquer. Era um silêncio cheio de intenção. Social pressure. Equipe de palco. Outros dançarinos. Seus pais cochichando. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade. Emotional beat. Meu coração ainda batia forte. Uma vergonha quente subia pelo meu pescoço. Mas em seus olhos, eu não vi pena. Vi algo mais frio, mais afiado. Eu sabia que a calma dela era uma tempestade contida. A tease. Ela respirou fundo. Virou-se, não para mim, mas para o diretor da competição, que se aproximava, o rosto pálido. Música. Elevação sutil. Quase inaudível. Place. O escritório, improvisado nos bastidores. Uma sala pequena, cheia de papéis. Action. Minha mãe pediu uma reunião, imediata, com o diretor, com o chefe da bancada de jurados e com o advogado da competição. Tudo em questão de segundos. As palavras dela eram baixas, controladas, mas cada uma delas pesava 1 tonelada. Social pressure. O diretor, Sr. Harrison, parecia desconfortável. Ele tentou argumentar, mas um único olhar de Lena o calou. Sua autoridade era palpável. Eu estava ali, uma sombra, observando. Emotional beat. Eu senti um tremor de esperança. Não por mim, mas por ela, pela força que eu nunca tinha visto exposta assim. Era diferente da mãe que me consolava. Esta era uma estrategista, implacável. A Teaz. Eu sou Lena Dubois, ela disse. Aquele nome. Eu o ouvia sussurrado em círculos de dança desde que era criança. O diretor engoliu em seco. A ficha parecia cair. Silêncio. Place. A sala de reuniões. Um lugar frio. Uma mesa grande. Action. Os 3 jurados foram convocados. O Sr. Harrison estava lá. E a minha mãe. A tensão era tão densa que dava para cortar. Judge Thorne, ele parecia ainda arrogante. Achava que tinha feito a coisa certa. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Social pressure. Eu me sentei ao lado de minha mãe, testemunha silenciosa. O olhar dos jurados varria meu rosto. Desdém, talvez. Mas Lena não os deixou falar. Ela colocou um contrato na mesa, um documento grosso. Emotional beat. O medo ainda estava ali, mas agora um novo sentimento crescia, uma curiosidade. O que minha mãe estava prestes a fazer. Eu a vi levantar a caneta e apontar para uma cláusula. Minha mão suava. A Tease. Cláusula 7.3, ela disse, sobre integridade e patrocínio. A voz dela era calma, assustadoramente calma. Música. Nota grave e sustentada. Place. Ainda na sala de reuniões. Action. Minha mãe começou a ler, em voz alta, sobre a obrigação moral, sobre a avaliação justa, sobre as consequências de discriminação. Ela não os acusou diretamente. Ela apenas leu as palavras do contrato, as palavras que eles tinham assinado. Social pressure. Os rostos dos jurados começaram a mudar. O desdém de Thorne se transformou em confusão. A confusão em algo próximo ao pânico. Eles tentaram interromper, falar, mas ela não os permitiu. Emotional beat. Cada palavra dela era um golpe, não físico, mas um golpe no ego, na reputação. Eu via o castelo de cartas deles balançar. Eu me senti um pouco mais forte, vendo a justiça se desenrolar ali, lentamente. A Tease. Como fundadora da Dubois Arts Foundation, ela continuou, a principal patrocinadora deste evento. Um choque percorreu a sala. A verdade, uma verdade que eu mal sabia a extensão. SFX, sons de papel sendo virado, a voz de Lena firme. Place. O saguão principal do teatro, onde a premiação estava prestes a acontecer. Action. Uma série de anúncios rápidos. O primeiro, que a competição estava sob revisão interna. O segundo, que o júri seria substituído imediatamente.
Os murmúrios se espalharam. Social pressure. Pais, dançarinos, alguns jornalistas, a audiência lotada, todos curiosos, alguns chocados. Eu vi Thorne na multidão. Ele parecia menor agora. Seu rosto estava branco, sua postura curvada. Emotional beat. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Era como ver uma represa ceder, devagar, mas implacavelmente. A dignidade que me foi roubada, eu sentia um pouco dela retornando. Um pequeno pedaço de cada vez. A tease. O diretor da competição, agora ao lado de minha mãe, fez uma declaração formal sobre reafirmar os valores de inclusão e mérito. O nome de Thorne não foi mencionado? Ainda não, mas todos sabiam. Montagem. Cena. Mãos tremendo ao receber um envelope de rescisão. Cena. Manchetes em tablets e celulares sobre o escândalo no Dubois Grand Prix. Cena. Thorne sendo escoltado para fora de um prédio, evitando as câmeras. Música. Tensão crescente, mas com um toque de resolução. Platz. A sede da Fundação Dubois. Um arranha-céu moderno. Action. Minha mãe estava em uma reunião via vídeo. Eu a ouvi, sentada na sala ao lado. Ela falava com advogados, com o conselho da fundação, os contratos dos jurados, as cláusulas de ética, as quebras, tudo estava sendo desvendado. Social pressure. Milhares de pessoas online, milhões em potencial. A reputação da fundação estava em jogo, e a reputação de Thorne estava sendo destruída publicamente. Minha mãe estava garantindo que fosse feito corretamente. Emotional beat. Eu sentia a escala, a gravidade. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos que já haviam sido silenciados. Era sobre um sistema. E ela estava desmantelando-o peça por peça. Eu estava orgulhosa e um pouco assustada com o poder dela. A Tiase. O processo foi rápido, sem piedade. Cada detalhe da injustiça, cada palavra preconceituosa, trazidos à luz. Para a verdade. Não apenas para a nossa verdade, mas para a verdade pública. Música. Um leve suspiro de alívio, mas ainda com uma corrente de seriedade. Place. Meu estúdio de dança, onde tudo começou. Action. Eu estava praticando. Minha mãe entrou. Ela se sentou em um banco, observou. Nenhuma palavra foi dita por um tempo. Apenas o som dos meus passos, o rangido do chão. Ela entregou-me um novo contrato, um convite. Social pressure. Só nós duas. O ar carregado com a memória de um futuro que quase não existiu. Emotional beat. Eu abri o envelope. Lá estava. Um convite para a final. Um convite legítimo. Não como favor, mas como reconhecimento de mérito. Meus olhos marejaram. Eu olhei para ela. Ela sorriu. Um sorriso real. Da mãe que eu conhecia. A Tiase. Há muito mais dança pela frente, querida, ela disse. E muito mais trabalho. Silêncio. Place. Em casa, sentadas na cozinha. O sol da manhã entrava pela janela. Action. Minha mãe explicou os detalhes. Thorne havia perdido o emprego, não apenas naquele concurso, mas em todas as futuras parcerias com a fundação. Sua carreira foi seriamente abalada. Os outros jurados receberam advertências severas. Social pressure. Ninguém estava assistindo, ninguém estava julgando. Apenas nós duas, enfrentando as consequências do que havia acontecido. Emotional beat. Eu senti uma tristeza estranha. Não pela queda de Thorne, mas pela necessidade disso. Pelo que ele me fez passar. Eu não queria vingança. Eu só queria ser vista. E agora, eu fui. E ele, exposto. A tease. A justiça, minha mãe disse. Nem sempre é alta e clara. Às vezes é um suspiro, um sussurro. Mas ela chega. Música. Suave e reflexiva. Place. Em um café movimentado. Action. Eu vi uma notícia no meu celular. Um artigo de opinião sobre a importância da representatividade,
sobre o fim de uma era de preconceitos velados. Meu nome foi mencionado. Minha história. Social pressure. Pessoas ao redor. Ruído branco. Mas para mim, o mundo parou. Minha história. Lá fora. Para ser lida. Para inspirar. Para mudar. Emotional beat. Uma onda de emoção me atingiu. Era um sentimento agridoce. A dor ainda estava lá. A humilhação. Mas agora, também a voz. A voz que eu sempre quis ter. Que minha mãe me ajudou a encontrar. A Tiase. O artigo concluía com uma pergunta. Será que esse é o começo de uma nova dança? Eu não tinha a resposta, mas eu estava pronta para descobrir. Se essa história mexeu com você, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal. Comenta aqui embaixo. Você acha que eu devia contar a verdade naquele momento? Ou esperar? E se inscreve para não perder a próxima história, porque o que acontece depois muda tudo.